A inocência de uma criança. A gente abriu falando, né, dessa inocência roubada e eu queria te mostrar um desenho agora. Põe aqui pra mim, por favor. Juliano, mas o que é que esse desenho tem a ver com violência? O que é que esse desenho tem a ver com a inocência, a infância de uma criança roubada? Esse é o desenho feito por um menininho de 7 anos. E sabe o que é que ele descreve aqui? O momento em que ele viu a mãe ser assaltada e ser morta na frente dele por esses criminosos. Eu preciso falar que esse trauma vai estar para sempre, tá? Na cabeça dele. Ele viu a mãe ali, por pouco não perder a vida ali. Por pouco a mãe não foi assassinada na frente dele. E como é que uma criança consegue entender o que está acontecendo? Será que uma criança de 7 anos consegue entender o que a mãe dele passou? Consegue entender que a grande companheira da vida dele, por pouco não morreu por causa da violência que toma conta do nosso mundo hoje? Será? É difícil, né? Mas ali, ó, com a canetinha, com o lápis de cor, ele conseguiu retratar isso. Esse desenho diz muito mais do que essas linhas que ele colocou numa folha de papel. Esse desenho diz que a gente está se perdendo, tá? Que as nossas crianças, que a nossa realidade, infelizmente, se perde em meio a tanta violência. 12h23. Nós fomos atrás dessa reportagem, nós fomos entender essa história. E eu quero que você assista agora de verdade. Porque hoje, a violência não traumatiza, não prejudica mais só a mim, só a você. As nossas crianças, tá? Elas correm um sério risco de crescerem amedrontadas com algo que já existe desde quando elas nem estavam nesse mundo. Deixa a tela. As paisagens e os personagens que fazem parte do universo infantil deram lugar a uma imagem assustadora. Uma criança com medo, a mãe dela com o braço machucado, ambas ameaçadas por 2 bandidos armados. Em cima do desenho, uma frase que demonstra a violência dos criminosos: mata ela. O desenho foi feito por um menino de apenas 7 anos, traumatizado com a cena que tinha acabado de viver. Ele estava indo para a escola ao lado da mãe quando 2 criminosos chegaram de moto. Eles estavam armados e anunciaram um assalto. Ele agarrou na minha perna e ficou ali comigo e eu demorei a agir, né? Até que o da frente, o que estava pilotando a moto, falou: mata ela, mata ela, mata ela. E o carona retirou a arma da cintura e apontou na minha direção. Aqueles foram os piores segundos assim da minha vida. Eu achei que eu fosse morrer e na frente do meu filho. A experiência negativa teve mais impacto no menino. Assim que chegaram na casa da avó, a mãe deu papel e caneta para que ele se distraísse um pouco. O resultado foi uma espécie de retrato do mundo real. Fui olhar os desenhos, né? Me chamou a atenção e vi que ele tinha feito a cena, né? O ato lá, e tinha feito 2 desenhos com 2 possibilidades que mexeram muito comigo. Um foi o ato mesmo, direitinho o que tinha acontecido e os anjos que tinham sido enviados para proteger a gente, tudo. E o outro desenho seria se o fato tivesse sido concretizado, né, negativamente, se eu tivesse morrido, como eu seria recebida no céu. A família espera que o garoto não perca o interesse pelos desenhos e que a arte do menino volte a ser alegre e colorida como antes. O que eu queria é que isso não fosse esquecido, que as pessoas pudessem, de fato, se lembrar de uma criança que poderia ter morrido, de uma mãe que poderia ter morrido ao lado do filho. É isso, tá, gente? É esse tipo de lembrança que a gente não pode deixar morrer. A lembrança de que a gente precisa combater a impunidade. A lembrança de que a gente precisa combater os bandidos que acham que, porque a lei é branda, podem seguir cometendo crimes. Podem seguir tirando a vida, e nesse caso, graças a Deus que essa mãe não morreu, mas foi por muito pouco. Graças a Deus que essa criança não se feriu, mas foi por muito pouco. Enquanto a gente não mudar as leis, desenhos assim, retratos da nossa violência, escritos por gente cada vez mais jovem, por crianças, vão seguir se tornando realidade. E é isso mesmo que a gente quer para o nosso futuro? É isso mesmo que a gente quer para os nossos filhos? Eu acho que não. 12h27.
Até porque eu